Boa tarde, boa noite, bom dia, conforme a hora que venham escutar. Hoje, mais uma vez, conversa com o Sr. Patrício Emery Trovado, presidente do ADI. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa conversa, Sr. Emery Trovado. É uma conversa que, em princípio, última antes das próximas eleições, 18 de julho, mas tem algumas questões que eu trago de preocupações das pessoas que ouviram ultimamente dois pequenos vídeos que é Explicar Sem Complicar e que algumas vozes consideram que foi muito duro nessas intervenções. Será que foi realmente duro nessas intervenções? Duro em quê? Não sei. Sabe, eu penso que não fui duro, primeiro. Fui até certo ponto contido. Sabe que nós temos alguns políticos que no passado nos habituaram a citar nomes, detalhes e outras coisas parecidas. Não, o que é importante é que se diga algumas coisas, não é? Bom, as coisas não acontecem por acaso. As coisas não acontecem por acaso e as coisas más, quando elas acontecem, não acontecem por acaso. E é preciso falar delas e acreditar que para todos os problemas há uma solução. Mas se nós não abordarmos os problemas, se nós não tocamos neles, se nós não identificarmos os males não aparecem como sendo males, aparecem como sendo coisas normais. E um dos grandes esforços que nós temos no nosso país, uma grande luta que nós temos, é a mudança de mentalidade. E mudança de mentalidade não é a todo custo, mas aqueles aspectos do nosso comportamento que são negativos, que nos prejudicam, temos de fazer tudo para que sejam alterados. Sabe que há uns anos atrás, salvo erro, há 10 anos atrás, o Alex Dinho fez uma música para a campanha. E eu introduzi, era um rap, e eu introduzi uma pequena frase que era do estilo: não morde a mão que te dá de comer e não lambes as botas que te chutam, que te dão um pontapé, não é? Era mais ou menos isso a frase. Exatamente para apelar, nesse caso à juventude, mas era 10 anos atrás, a mudança de comportamento. A não ser ingrato, a ser amigo dos teus amigos, a ter um nível de reconhecimento quando te fazem bem, a ser leal e, por outro lado, a ter uma capacidade de revolta e de indignação quando, de uma maneira injusta, és martirizado, não é? Mas, pelos vistos, já passaram 10 anos, um pouco mais, e as coisas não evoluíram muito. Bom, por isso é que, de vez em quando, é como a vacina, sabe? Estamos agora no Covid, primeira dose, segunda dose, fala-se às vezes de terceira dose. Mas quando as coisas não estão bem, é preciso picar. É preciso picar para ver se elas melhoram. Não, eu não disse nada de especial. Eu chamei a atenção para o comportamento de uma minoria de ex-companheiros do ADI, não é? Chamei a atenção. Sobretudo para que os bons companheiros, que são a maioria, não se sintam, eu diria, como se eles fossem eles os marginais, não é? Para não sentirem como se o comportamento geral é que tudo vale, que vai-se atrás do dinheiro, que a traição é um jogo que se pratica, enfim, sem nenhum escrúpulo. Então era preciso chamar a atenção das pessoas
E quando se calhar quer se referir ao facto que eu disse que eu não falava mais com algumas pessoas, não, eu não algumas pessoas, eu vi algumas críticas que eu dizia que não falava mais com algumas pessoas, não é bem isso. Aliás, são pessoas com quem eu pouco falo, nunca falei quase, mas aquilo que eu disse é que esses dois indivíduos que tentaram um contacto e que são candidatos às eleições presidenciais, eu disse que eu não falaria com eles nesse contexto, quer dizer, eu não tenho nada a discutir com eles quanto à questão das presidenciais, não é? Quanto às questões das presidenciais. E outras questões, nós não temos também muito mais a falar, sabe? Como eu digo, há pessoas que de facto não julgo necessário. Nesta altura? Não, nesta altura e noutras. Quer dizer, o comportamento deles de facto não me leva a ter nem sequer uma perspectiva de termos um relacionamento, digamos, um convívio, não é? Bom dia, boa tarde, sim, mas mais que isso não. Teremos eleições presidenciais 18 de junho, não é? E penso que dentro em breve, no princípio de julho, teremos início das campanhas. Há vozes que chamam por Patrícia Miri Trovoada em Santo Tomé e Príncipe para fazer campanha e estar no terreno. Irá para Santo Tomé e Príncipe fazer campanha para as eleições de 18 de julho? Sabe, o problema não se coloca assim. Eu acho que é preciso colocar bem essa questão. E é preciso colocá-la com responsabilidade, sabe? Nós temos uma sociedade política com muita irresponsabilidade e com uma grande dificuldade de memória. Bom, depois nós temos uns fanfarrões, não é? Que também aparecem para salvaguardar os seus interesses pecuniários, às vezes fazem declarações das mais fantasistas, não é? Isso eu tenho que citá-lo. Temos, por exemplo, o Sr. Levi Nazaré, que era do ADI, que fez aquelas declarações no Parlamento e todo ele emocionado, mas quer dizer, só quem não conhece a trajetória infeliz desse indivíduo, não é? Bom, mas há muita gente que enfim, fica confusa, não é? Fica confusa. Patrícia Trovoada cria banho de sangue, não sei o que, não sei o que mais. Bom, então, de facto, de uma maneira quase repetitiva, mais uma vez, a tal injeções e mais injeções, segunda, terceira, quarta, quinta dose, é preciso voltar a lembrar as pessoas em que país nós estamos, não é? Em que país nós estamos. Para perceber exatamente isso, o que é que leva Patrícia Trovoada a ponderar muito bem o seu regresso e quando será o seu regresso a Santo Tomé e Príncipe, ok? Bom, é preciso nós sermos sérios. O fator fundamental é o fator que tem a ver com os direitos, as garantias e as liberdades. A falar da justiça. Exatamente. Fundamentalmente. Depois, aqueles elementos, indivíduos que, enfim, que estão por aí, que mandam bocas e não sei o quê, que não sei quanto, que invenções e coisa parecida, isso é menor, isso não me interessa. Não me interessa. Não me interessa e sinceramente, mais uma vez, não me chamam de arrogante. Não me chamam de arrogante. Não me interessa porque esses indivíduos não valem absolutamente nada. Não valem nada. E eu costumo dizer que eles representam um poço de lama e eu não vou para o poço de lama. Então, isso não interessa. O que interessa é o sistema, são as instituições. E as instituições do nosso país estão em muito mau estado. Somos um país democrático, teoricamente. Teoricamente. E quando as pessoas e os observadores estrangeiros não se dão o trabalho de entrar nos detalhes, porque provavelmente somos um país também com pouca relevância
na cena internacional. Toda a gente diz que São Tomé é uma democracia, mas é preciso nós vermos como é que funciona o Estado São Tomense e o setor da justiça. Bom, será que a justiça nos dá garantia, não só a Patrício Tovar, mas a qualquer São Tomense? Não, não dá. Não dá. Não dá. A justiça em São Tomé e Príncipe não funciona. A justiça em São Tomé e Príncipe é uma extensão do poder político atual, não é? E age ao mando do poder político atual. Bom, note bem, teoricamente, tudo quanto foi dito, todas as acusações e N casos, etc, todos eles foram arquivados pela instituição a quem cabe a ação penal, a investigação, etc, que é o Ministério Público. Mas em São Tomé e Príncipe, o Ministério Público pode arquivar um caso, não é? E um juiz do tribunal e um governo e não sei quantos continuar, de facto, com o caso, mesmo o caso arquivado, não é? Bom, em São Tomé e Príncipe, um caso pode ter transitado em Como? Transitado em julgado. Em julgado, desculpa. Um caso pode ter sido julgado, pode-se ter ido ao recurso, e o recurso é o Tribunal Supremo, e mesmo assim, transitado em julgado, pode-se reabrir. Arquivado, transitado, reabre-se. E o cúmulo é que a decisão do Supremo Tribunal de Justiça, uns anos depois, pode vir a ser oposta à decisão tomada pelos mesmos juízes. Quer dizer, eu nunca vi isso. Uma coerência, né? Não é só coerência, quer dizer, isso é pior que coerência, não é? Bom, não há segurança jurídica nenhuma, não há garantia jurídica nenhuma, não há seriedade jurídica nenhuma. E vamos mais longe. Não vamos falar só de Patrício Wada. Vamos ver outros casos. Não vamos falar só do caso de Américo Ramos, em que um assessor do Presidente da República é preso no mês da circulação com uma série de aparatos e não sei o que, não sei quanto, como se fosse o Pablo Escobar ou não sei quantos, não é? E passa 3 meses na cadeia, preso pela Polícia Judiciária, não pelo Ministério Público, não é? Polícia Judiciária agindo ao mando do governo, não é? E, finalmente, quais eram os elementos, o princípio de elementos de prova, ou a alta suspeição, os factos materiais que podiam sustentar uma prisão tão aparatosa e 3 meses de cadeia? Zero. Nada, absolutamente. Nada, absolutamente. Um país, desculpa, é por isso que eu digo, desculpa, vou ser um bocadinho longo, mas é preciso as pessoas perceberem, vamos ser sérios. Um país em que a diretora da Polícia Judiciária vai à televisão, ataca o Ministério Público, que é a sua entidade hierárquica superior, a mando do governo. E o mesmo governo depois retira a confiança política ao Procurador-Geral da República, como se de facto o Procurador-Geral da República, para existir e para agir, precisa da confiança política do governo. Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? Quer dizer, e continuando, e não ficando só na questão do Patrício Tovar e de algum membro do governo, vamos até a situação do jornalista que foi condenado e teve que ir sentar no banco de réus, não é? Porque publicou uma informação que vinha no relatório do Tribunal de Contas e que tocava os juízes. Quer dizer, eu nunca vi isso. Uma informação de um tribunal, que é uma informação pública, o jornalista leva ao público
aquilo que está no relatório do Tribunal de Contas, e ele é condenado a pagar mais que 1 milhão de euros aos juízes que se sentiram ofendidos. Quer dizer, onde é que nós estamos? Quer dizer, é preciso nós sermos sérios e deixar dessas fantasias dos Facebooks e não sei quem, não sei quantos, não é? E nos interrogarmos, de facto, onde é que nós estamos? Em que país nós estamos? Em que país nós estamos? E, para além dessa perseguição ao Patrício Trovoada e aos membros do ADI, é preciso ver que, quando os compadres e as comadres tropeçam no tapete, é preciso ver como é que eles saem das situações. Bom, e eu vou dar o caso ainda dos envelopes. Os famosos envelopes do caso da Rosema, esse célebre caso da Rosema. Bom, meus senhores, quando o caso vai ao tribunal e todos os arguidos são mandados, digamos, sem serem incomodados por uma decisão de dispensa de pena. Só pergunta, dispensa de pena como? Porque a dispensa de pena, salvo erro, no Código Penal, e poderá pesquisar, eu acho que é o artigo 75º que fala da dispensa de pena. É para crimes cuja pena não é superior a 6 meses. Bom, então, agora, um ato de corrupção com envelopes chorudos de euros, dezenas de milhares de euros, com que se tenta corromper o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e, em base a um juiz do Supremo Tribunal. Será que é um ato passível de uma pena inferior a 6 meses? E se vale haver, há outras condições também para que haja dispensa de pena. Nomeadamente a reparação do ato. Mas como é que se reparou esse ato? Então, está aqui personalidades da praça, alguns tornaram-se ministros, presidente da Assembleia Nacional, candidatos às presidenciais, etc, etc. Tentam corromper o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, não é? E um juiz decreta que não, dispensa de pena. E a dispensa de pena do principal arguido, que era na altura conselheiro do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, é extensível a todos os arguidos. Ora, mesmo no Código de Processo Penal, para que haja dispensa de pena, é preciso também que o Ministério Público dê o seu parecer favorável. Agora, eu gostaria de saber quais são os argumentos. Porque, ok, uma decisão de justiça, dispensa de pena. Mas então quais são os argumentos para que haja dispensa de pena quando se tenta corromper o Supremo Tribunal de Justiça, quando a denúncia é feita pelo presidente, a queixa foi introduzida pelo presidente do Supremo Tribunal de Justiça, quando um ex-presidente da República denunciou o facto, com gravações, com isso tudo. E como é que se chega a uma dispensa de pena? E como é que as pessoas que beneficiam da dispensa de pena, porque a dispensa de pena não quer dizer que não houve nada, houve, mas considera-se que é uma coisa menor. E como é que essa gente encontra-se? Ministro das Finanças, Presidente da Assembleia Nacional e o principal agente que levava os envelopes torna-se conselheiro lá na Assembleia Nacional, consultor encarregue da reforma da justiça. Quer dizer, estão a gozar connosco. E eu pergunto às pessoas, bom, vamos estar aí nos Facebooks e não sei o que, não sei, mas vamos deixar de brincadeira, estamos a falar de um país, estamos a falar de um povo, estamos a falar do nosso futuro. E eu vou ainda mais. O advogado
de um dos principais corruptores que beneficiou da dispensa de pena. Presidente da Assembleia Nacional hoje. Quem é? Tornou-se presidente do Tribunal Constitucional. Ok? Bom, em que país nós estamos? Quer dizer, agora, se as pessoas não querem que se fale disso, tudo bem. Se as pessoas querem aceitar isso tudo bem. Se o povo está contente com isso, tudo bem. Mas então, pelo menos que haja a liberdade de expressão garantida. Mesmo isso não há. Não há, porque mesmo há dias o porta-voz do ADI falou, 3 dias depois é chamado ao tribunal para ir responder de uma outra história. Intimidação, coação, retaliação. É o país em que nós estamos. Mas voltando ainda a Patrício Trovoada, a questões mais graves ainda. Recordam quando nós tivemos o caso dos espanhóis? Sabe? Antes do caso dos espanhóis, nós tivemos o caso dos sniper, não é? Com Alfa 1, Alfa 2, Alfa 3, em que estavam a preparar um atentado para poder me eliminar numa praça pública, ok? Bom, o trabalho foi feito. Provavelmente, esse trabalho não foi feito com todo o rigor de uma investigação. Provavelmente. Porque nós não tínhamos Instrumentos, né? não só instrumento, mas eu creio que, sabe, nós não tínhamos experiência e nós não tivemos a cautela na emoção de poder lidar como deve ser. Porque era a primeira vez que nós estávamos numa situação em que compatriotas nossos estavam a planear eliminar o primeiro-ministro de uma maneira fria. Bom, por conseguinte, a gestão, digamos, dessa crise não foi a mais adequada em termos também de preservação dos direitos. Ok? Porque mesmo um criminoso, ele tem direitos. E eu reconheço que aí não soubemos muito bem conduzir as coisas. Então, mais uma vez, os mesmos advogados, os mesmos juízes, etc., mandaram toda essa gente para casa. Para casa e, enfim, não, alguns, nomeadamente quando se fala de militares, foram mandados para casa e regressar às suas unidades, seus postos e tudo mais. No caso dos espanhóis, nós, quando deparamos com essa situação de mercenários espanhóis que iam passar o ato no dia 3 de agosto de 2018 à noite, iam passar o ato, ok? E nós, quando descobrimos as coisas, desmantelamos, porque eu diria que ao nosso nível de preparação, nós podíamos ter travado aquilo. Mas ia haver danos colaterais. Podia haver mortes. Então, preferimos desmantelar antes, sem ter todos os elementos, todas as informações, todo o nome daqueles que estavam envolvidos, mas já sabíamos o suficiente para poder desmantelar. Desmantelamos, aí com todos os cuidados do ponto de vista jurídico, de um Estado de direito democrático, e quando prendemos os espanhóis, para evitar que se diga ainda, Patrício Trovoada, não sei o que, não sei quantos, pedimos e Portugal ofereceu assistência para a investigação, não é? Por que Portugal? Porque Portugal temos um acordo de cooperação com Portugal nesse domínio e porque estavam envolvidos espanhóis, cidadãos da União Europeia, também para que, como europeus, tivessem a vontade, ou houvesse, digamos, um olho
de um parceiro que acompanhasse o nosso trabalho e nós não queríamos também ferir certos aspectos das relações internacionais e dos nossos compromissos com os nossos parceiros. Por isso, do ponto de vista científico, tudo foi feito. E nos apoiaram na investigação. E foi uma investigação e foi um trabalho sem intervenção do governo, eu repito, sem intervenção do governo, mas que, do ponto de vista técnico, científico, jurídico, foi muito bem conduzido. E quando eu ouço dizer que o embaixador espanhol, ainda há dias em Santo Tomé, andou a mandar bocas a dizer que foi invenções e tal, e não sei que, não sei quantos. Bom, todas essas difamações do embaixador espanhol, coitado do embaixador espanhol. Bom, ele podia fazer o seu papel de outra maneira, sabe? Nós, quando estamos mal, temos de dizer que estamos mal. E o embaixador espanhol não é um mercenário. E há na Espanha terroristas espanhóis, bandidos espanhóis como em dos sítios. Por isso, se são bandidos, são terroristas, ele estaria muito bem a reconhecer aquilo que são factos comprovados. Comprovados. Nós, na altura da intercessão dos espanhóis, vimos muita coisa. Depois, evidentemente, entregou-se isso à justiça, mas vimos uma série de factos. E nós, a nível da cooperação com outros países na matéria de inteligência, soubemos muito mais coisas que eu não vou revelar aqui. Por isso o embaixador espanhol fica quieto. E só dentro desse processo havia, como o Ministério Público decidiu, havia matéria suficiente para fechar a acusação, que foi fechada, para levar ao tribunal, para se saber as coisas. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Que é uma vergonha para nós santomenses. Por quê? Porque são mercenários estrangeiros que vinham com o objetivo de prender ou matar o Presidente da República ou o Primeiro-Ministro, e são os nossos juízes, o nosso governo, o Ministro da Defesa que foi ao Parlamento enxovalhar o trabalho do Ministério Público, que na calada da noite puseram os espanhóis no avião e mandaram da cadeia para o aeroporto para a Espanha. Bom, sabendo isso tudo, como é que podemos considerar que São Tomé é um país seguro, de gente séria e de gente movida pela busca da verdade, respeitando o direito, as garantias e as liberdades que todo e qualquer cidadão santomense tem direito? Bom, não é possível. Bom, e eu quero dizer isso para que as pessoas percebam uma coisa. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Porque em Santo Tomé eu tenho muitos amigos. Eu não quero é confusão. Eu não quero é confusão. Porque essa gente, toda a gente sabe, tem muito receio de Patrício Trovoada. Tem muito receio de Patrício Trovoada. Então, o regresso de Patrício Trovoada, eles podem atrapalhar. E na atrapalhice, as coisas podem correr mal. Podem correr mal para mim, podem correr mal para eles, podem correr mal para inocentes. E eu acho que não é necessário corrermos esses riscos. Eu sou uma pessoa responsável. Porque é o seguinte, eu penso que se todos nós santomenses, nós somos 200 mil, mais ou menos, se temos consciência daquilo que se passa no nosso país, nós temos que agir em consequência. E numa democracia, agir em consequência é usar o direito do voto. Nas condições que eu acabei aqui de explicar, é impossível alguém, como eu, regressar de uma maneira segura para o meu país, mesmo se não há nada contra mim, não é? Juridicamente, legalmente, e dizer que, bom, o meu regresso é um regresso tranquilo, sem consequências, como se fosse um cidadão qualquer. Não é. Não é. Então, eu tenho que acautelar-me, eu tenho que pensar bem, eu tenho que preparar. A melhor, digamos, o cenário melhor para o meu regresso
é de facto que o povo santomense deu um sinal de que essa situação que hoje afeta Patrícia, Pedro, Carlos, uns e outros, mas que pode afetar qualquer santomense, não é? Que essa situação cessa. Por quê? As pessoas dizem, não, mas isso afetou-me do ponto de vista porque estão a fazer política. Mas não, a situação de Pereira Duarte não é política. é comércio, são relações comerciais, contratuais, normais, ok? Haverá outras questões. Não é só política, não é só os políticos que sofrem numa situação como essa. É toda a gente. Então, é bom que haja um sinal para que se sinta que as coisas estão a mudar. E nesse capítulo da justiça, porque há N exemplos, e estaríamos cá toda a noite a falar dos exemplos tristes da nossa justiça. Mas eu vou lhe dar só um exemplo, mais um exemplo, para que as pessoas percebam uma coisa. Quando você é dirigente de um país, é para fazer. É para fazer. Quer dizer, há pessoas que correm essa correria toda para ser presidente, para ser não sei o quê, para ser não sei quantos, primeiro-ministro e tal. Mas a ambição bloqueia. Bloqueia em quê? Carro, dinheiro, boa vida, etc, etc. Eu nunca tive essa ambição. Eu quis ser primeiro-ministro para fazer. E qualquer que seja as dificuldades, tentei responder. Com as minhas limitações, mas tentei responder. Agora, no que diz respeito à justiça, vou contar um episódio. Uma vez recebi uma carta de uma senhora. Senhor Primeiro-Ministro, eu estou a cumprir pena na cadeia. E uma pena muito pesada. Não vou dizer os anos, nem nada, não vou dizer também o facto, porque poderiam reconhecer aquilo que se trata. Mas o que é que ela disse? Senhor Primeiro-Ministro, eu sou culpada. Eu sou culpada. Eu cometi o ato. Mas sou Primeiro-Ministro. Eu cruzei 2 juízes nesse processo. Um deles, acabei por saber que tinha diploma falsificado. E o outro era um juiz com quem eu já tinha tido um problema por causa de um terreno. E são esses 2 juízes que trataram do meu caso. Eu reconheço que eu fiz, mas eu não aceito ter sido julgado por essa gente. Então, o que é que um primeiro-ministro pode responder a isso? O quê? Melhorar a justiça, não é? Mas o que é que eu posso responder a isso? Eu vou continuar a ir ao comes e bebes com o juiz, com esse, com aquele, e não se faz nada? Não se faz nada? Quando houve o problema dos envelopes, eu lembro, eu estava em Abidjan, na Cimeira União Europeia-África. O Presidente Supremo Tribunal de Justiça telefona, conta uma história. Eu vou dizer que eu não ouvi, que eu não sei. Eu disse ao Sr. Presidente, ele ia viajar para Lisboa. Quando eu voltar a Lisboa, não, eu aconselho antes de sair de Santo Tomé, o senhor tem que resolver isso. Tem que meter uma queixa. Sim, Sr. Primeiro, tem razão, vou meter queixa. E ele fez, antes de viajar para Lisboa, ele meteu a queixa. E agora vem me dizer dispensa de pena. Mas enfim, eu batalhei, lutei na minha vida pela política, por ideias, ideais, por implementar uma visão para o meu país. Eu vou ficar calado, vou dizer não faço reforma da justiça? Todos os juízes que foram sancionados pela inspeção, e quem fez a inspeção? E não é só uma. Houve uma primeira inspeção que tinha sido feita pelos nacionais. Encontraram lá também medíocres. Modificaram as notas. Depois, a outra inspeção que foi feita com a ajuda de inspetores portugueses. Todos esses juízes, todos esses juristas correm para vir fazer o SEJ em Portugal. Todos eles querem ir para Coimbra, para não sei quem. Mas, meus senhores, se os vossos professores, quem vos formou, vêm os inspecionar, eles não sabem. Eles não sabem. Todos aqueles que foram qualificados de medíocre
foram reintegrados e estão a cobrar vingança. Isso aqui é um sistema seguro em São Tomé e Príncipe? Não é. Então, eu fui um bocadinho longo, mas para dizer que nós não temos uma democracia em São Tomé e Príncipe, temos um sistema que eu às vezes qualifico de mafioso, porque é, e um sistema extremamente perigoso, sobretudo quando você não faz parte daquele grupinho, ok? Bom, e mais uma coisa, antes que eu me esqueça, são tantas. Aquele tribunal é praticamente uma família. Enfim, uma não. Três, quatro famílias. Bom, você tem juízes na secção criminal. Mulher, secção criminal. Pai, supremo. Marido, constitucional. Depois você pega outras famílias, até mas onde é que nós estamos? Depois, mulher na secretaria de não sei o quê. Outra mulher está nos recursos humanos. Né? Primo está aí. Cunhado está não sei quantos. Mas onde é que nós estamos? E é muito simples. São Tomé é pequeno. Cada um dos seus amigos e de quem está nos a seguir vão lá ver no tribunal quais são as linhas familiares. Quantas famílias? Quantas famílias? Qual é a garantia? Você é julgado na primeira instância, você pede recurso, chega lá no recurso, apanha o pai, apanha o marido, apanha... Não. Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? Quer dizer, e nós, 200 mil santomenses, temos que aceitar que esse grupinho de gente toma conta da nossa vida assim? É por isso que eu digo, ou queremos lamber as botas, então se queremos lamber as botas, vamos ver nas eleições. Se queremos continuar a lamber as botas. Mas eu tenho a minha posição. E ela não vai mudar. Mas eu respeitarei a decisão do povo. Se querem lamber as botas, então continuam. Agora, se nós pensamos que isso é extremamente perigoso para o nosso país, temos que pôr um ponto final. E há solução para tudo. Porque quando eu falo assim da justiça, eu quero também louvar aqueles outros agentes lá na justiça, que são boas pessoas e que fazem bom trabalho, mas que estão abafados. No Ministério Público, no Tribunal, na Secretaria, há boa gente, mas estão abafados. Eu conheci alguns. Se calhar, se eu vou dar o nome, vão ser perseguidos, vão dizer que porque são do ADI. Não convém, não convém. Então, não vou dar os nomes. Mas eu conheci alguns que eu não tenho, com quem eu não tenho relações pessoais nenhuma. Senhoras e homens. Válidos, sérios, trabalhadores, honestos. Mas onde é que eles estão? Estão debaixo do tapete, abafados. Por isso, há solução. Há solução, mas é preciso que haja também uma vontade, uma determinação, uma coragem para que se comece a alterar essa situação, que é prejudicial para toda a gente. E quando eu cito o nepotismo nos tribunais, eu quero dizer que o nepotismo não é só no tribunal. Também não vamos dizer que é só no tribunal. E há uma situação caricata, que é que, já que o tribunal não toma só más decisões, ao meu ver, o tribunal anulou, salvo erro, o concurso no Banco Central. Mas, ao mesmo tempo, é cômico, não é? Quer dizer, você tem lixo em frente da tua porta, mas vais varrer primeiro o lixo da porta do vizinho, né? Quer dizer, então, ok, Banco Central tem esses problemas? Tem. Mas o tribunal não tem os mesmos problemas? Tem. E onde é que é mais grave? Onde é que é mais perigoso? No Banco Central ou no tribunal? No tribunal. Então começa a varrer primeiro em frente do tribunal. E ficaríamos todos muito melhor. É essa situação que eu digo que
e desculpa se eu fui longo, mas essa situação que as pessoas deixam de fantasias. Eu sei que muita gente quer que eu regresse ao país. Muita gente de boa fé, os meus amigos, os meus companheiros do partido. Eu até digo, sabe, essa nova maioria chegou a um ponto tal que até pessoas que apoiavam essa nova maioria, que diabolizavam Patrice Trovoada, que achavam que Patrice Trovoada era isso, aquilo. Depois de quase 3 anos, essas pessoas também apelam ao regresso de Patrice Trovoada. Mesmo essas pessoas, porque elas dão-se por conta que não vamos a parte alguma com essa gente. Mas, como eu digo, por que ir a um confronto, que pode ser um confronto até violento? Por que eu vou me expor a indivíduos que, de uma maneira ou de uma outra, fecharam os olhos a situações claramente de atentado contra o Estado? Porque não era atentado contra só Patrice Trovoada, era atentado contra o Presidente da República, contra as instituições, contra o chefe do governo. Por que eu vou me expor a essa situação? Por que eu vou dizer, bom, ali, eu vou, e quê? Eu tenho gente em Santo Tomé. E eu tenho gente nas Forças Armadas, eu tenho gente na polícia, eu tenho gente nos outros setores. Por isso, eu não tenho receio. Mas por que vamos a um confronto inútil, que pode ser um confronto inútil, de facto, que pode ter contornos violentos, de facto, que pode ter contornos não violentos, mas que podem, a mim, afetar-me fisicamente, moralmente, não é? Para quê? Quando o povo põe e o povo tira. E o povo tem, se tiver memória, se tiver capacidade de observação, se tiver capacidade de escuta, todos os santomenses sabem perfeitamente o que é que está a se passar no país. E sabem perfeitamente onde é que está o bem e onde é que está o mal. Então, que o povo dê sinal e que se comece a corrigir essa situação. De uma maneira mais pacífica possível. Mas que se ponham lá, sabe? Nós podemos ter 5, 6 filhos. Eu tenho 7. Cada um com seu caráter. Todos são os meus filhos. Eu amo todos. Mas há filhos que precisam, de vez em quando, que seja mais rijo, outros mais flexível. Depende do feitio. Então, o povo que manda sabe que esses que nós temos hoje no poder, essa nova maioria, são, muitos deles, delinquentes, pessoas que estão-se a portar mal. Outros não sabem o que estão a fazer. Não sabem. Meu caro amigo, não sabem. Quer dizer, alguém que vem me dizer que vai fazer 5 centrais, agora que estamos a 5 centrais, barragem, sabe o que está a fazer? Depois ter-me dito que vai fazer 25 mil casas. Depois, não sabe o que está a fazer. Bom, então, como é que é? É preciso pôr um trabalho a isso. Falou do presidente Evaristo Carvalho, também no último vídeo, falou que queremos um presidente para garantir jogo limpo, garantir jogo honesto e que possa garantir a fraternidade. Era uma crítica ao atual Presidente da República? Estava a falar diretamente para Evaristo Carvalho? Não. Eu posso criticar Evaristo Carvalho, porque há muito que se pode criticar Evaristo Carvalho, como também muitas boas coisas pode-se dizer de Evaristo Carvalho. Mas, mais uma vez, Evaristo Carvalho, Delfim Neves veio nos dizer que Evaristo Carvalho já não vai concorrer. Bom, eu não ouvi dele, mas o Delfim Neves veio dizer que Evaristo Carvalho está fora de jogo. Bom, se Evaristo Carvalho está fora de jogo, segundo Delfim Neves, no fundo, o que eu disse era o que estamos à espera do novo presidente. Não é em comparação com Evaristo Carvalho. Mas para ser claro também, tudo que eu acabei de dizer da situação do nosso país tem um chefe de Estado. Presidente da República, chefe de Estado, comandante supremo das Forças Armadas, não é? Que deve garantir o funcionamento regular das instituições, para além da soberania, defesa da soberania, etc., e da integridade territorial. Então, Evaristo Carvalho no meio disso tudo. Então,
Eu não o critiquei quando falei daquela vez, mas eu posso o criticar hoje. E não é problema, porque Evaristo Carvalho sabe perfeitamente. Eu disse variadíssimas vezes. A consideração que eu tenho por ele, a amizade que eu tenho por ele, o carinho que eu tenho por ele, o respeito que eu tenho por ele. Mas, ultimamente, ele tem estado muito mal. Pouca intervenção. Exatamente. Note bem. Tudo que eu citei agora, quando se fala da influência, magistratura de influência, o que é que ele fez? Pior ainda, quer dizer, essa nova maioria chegou ao poder com, eu diria, 3 objetivos. Perseguir e destruir tudo que Patrício Trovoada fez e todos aqueles que trabalhavam com Patrício Trovoada. 2, imiscuírem-se ou deturparem os poderes ou apoderarem-se dos poderes do Presidente da República e isolá-lo completamente. E 3, enriquecer rapidamente. Ok? Bom, e estamos a presenciar isso. O Presidente da República tem, de facto, uma capacidade de intervenção forte. Mas quando um governo, violando a lei do Banco Central, nomeia um governador do Banco Central por simples declaração do Conselho de Ministros, não submetendo a decisão a um decreto que tem que ser promulgado pelo Presidente da República. E esse governador fica em função durante 2 anos e nada acontece. Como é possível? 2 anos depois, retroativamente, o Presidente da República vem nomear o governador. Quer dizer, 2 anos depois, o governo achou por bem de apresentar o decreto à promulgação. Quer dizer, o governo sabia que tinha e estava a agir mal, não é? Mas como, se calhar, havia necessidade de assinar as novas notas, né? E, quer dizer, as pessoas por ego, o Ministro das Finanças e o Governador Central queriam ter o nome deles lá nas notas, né? Então tinha que se voltar à normalidade. E voltou-se atrás. E o Presidente da República concordou. E conviveu com essa situação, não é? Quando um assessor do Presidente da República é preso nessas circunstâncias, como foi preso o Américo. Bom, existe, sim senhor, segredo de justiça, não é? Mas um detentor da ação penal é o Ministério Público, não foi? Foi a PJ. E o primeiro-ministro disse que nem sabia. Mentira. Então, o que é que o Presidente da República faz nessas circunstâncias? Quando o Presidente da Assembleia Nacional, depois da tal lei, do pacote de lei sobre as eleições, o pacote de lei eleitoral, quando a Assembleia Nacional manda de novo, depois do veto presidencial, o Presidente da Assembleia Nacional acrescenta outras leis e leva para o Presidente para promulgação, sem que essas leis tivessem sido aprovadas pela plenária. Quer dizer, e o Presidente promulga. Talvez de boa fé, não sabia. Porque a coisa é tão impensável que eu acredito que o Presidente inocente não sabia, pensava que as coisas estavam a ser feitas normalmente. Mas depois, quando o Presidente fica a saber que as coisas não foram assim, o que é que aconteceu? Nada. Nem sequer se pronunciou sobre isso. Não se pronunciou sobre isso. Quer dizer, quando o embaixador em Portugal, nosso, manda essas credenciais, o pedido de agrément, aliás, para o embaixador, sem o Presidente saber, quando a Constituição diz que o Presidente é que nomeia os embaixadores sob proposta do governo. Mas o governo não, quando se prepara o agrément, em que se começa a papelada para depois que vem o agrément, que então sai o decreto presidencial de nomeação. Mas antes disso, há uma discussão entre o Primeiro-Ministro e o Presidente. O Primeiro-Ministro e o Presidente, olha, sabe, tem esse nome, tal, o que o Presidente acha, não sei o que, não sei o que. O Presidente diz, ok, concorda, avança. Mas não foi feito isso.
Foram, levaram tudo, mandaram para Portugal, não é? O presidente teve que engolir o sapo. Senão, haveria um incidente diplomático com Portugal. Bom, então, como é que é? Quando o presidente da Assembleia Nacional sai de uma audiência com o presidente e diz que o presidente não vai se apresentar, ouvimos o presidente depois disso? Nada. Até agora não se pronunciou. Não se pronunciou. Quando o presidente da Assembleia Nacional vai em visita semi-privada, não entende como é que é essa visita a Marrocos, sozinho na mesa com os marroquinos, o parlamento, o presidente do parlamento marroquino, que vem com os representantes das bancadas, como se faz? Porque é um órgão colegial. Ele está lá sozinho, a dizer que ele garante que o parlamento vai defender o Saara e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah! Ele é responsável política externa? Não. Ele até pode falar assim em nome do parlamento? Não. E existe um formato que o presidente da Assembleia Nacional viaja sozinho para representar e falar do parlamento sem outros deputados? Não. É da competência dele? Não. Mas o que é que acontece? O Nada. presidente também não se pronunciou sobre isso. Ok? Pior ainda. Pior ainda. Para ver onde é que nós caímos. O Presidente da República vai à Guiné Equatorial na cimeira, foi uma conferência empresarial da CPLP. Bom, como é possível? O Presidente da República, chefe de Estado, vai a convite de um outro chefe de Estado, chefia a delegação santomense. Pela Constituição, ele é que representa o Estado no exterior. Como é que é possível o senhor Primeiro-Ministro mandar o seu diretor de gabinete endereçar uma carta ao embaixador da Guiné Equatorial, decano do corpo diplomático em São Tomé, dizendo que, para dar todo o apoio protocolar, a o ministro Oswaldo Abreu, chefe da delegação nacional de São Tomé e Príncipe a essa conferência, e para pedir também ao presidente Obiang para receber o senhor Abreu, que vai portador de uma mensagem. Quer dizer, onde é que nós estamos? E você vê, o presidente a subir no avião que o presidente Obiang mandou, o senhor Abreu a subir também para o avião, mas o senhor Abreu vai como chefe da delegação nacional de São Tomé, eu não sei o que isso quer dizer, não é? Portador de uma mensagem para o chefe de Estado da Guiné Equatorial, quando o nosso chefe de Estado vai ao convite do presidente da Guiné Equatorial, não é? E no pedido há uma fórmula que é extraordinária, faz pensar de facto os tempos antigos. Está lá, senhor primeiro-ministro e chefe do governo e presidente do MLSTP, quer dizer, voltamos ao partido de Estado. E o ministro é vice-presidente do MLSTP. Quer dizer, é uma vergonha. E eu quero saber o que é que o presidente vai fazer perante isso. Quer dizer, nenhum país pode nos levar a sério. E nós estamos a caminho de 46 anos de independência. E vejam o espetáculo que esses indivíduos dão. Veem da maneira como eles estão a enxovalhar o nosso Estado. Como é que eles estão a insultar dezenas de quadros que podiam fazer muito melhor no seu lugar. Quer dizer, onde é que nós estamos? E o que é que... E vamos lá ver. Abreu não foi à escola? Foi à escola. Jorge Bonjour não foi à escola? Foi à escola. Mas como é que eles se comportam-se assim? O que é que move essa gente? Se não é o interesse. O interesse que faz com que perdem toda a espécie de dignidade. Toda a espécie de respeito pelo Estado, pela bandeira. Toda a espécie de orgulho nacional. Quer dizer, onde é que nós vimos isso? Quer dizer, por isso, ser presidente da República em São Tomé e Príncipe não é fácil. No contexto atual, a lidar com essa gente não é fácil. Mas que, qualquer que seja a dificuldade, você jurou defender, servir. E quando você jura defender e servir, sabe, um presidente é como um militar. Mesmo
com o preço da sua vida, ele tem que defender e servir. E o que se espera é isso. E eu tenho que lamentar, a não ser que o presidente Evaristo Carvalho me dê esse alívio. Nem digo que seja surpresa, mas é um alívio que nós precisamos. Que até o fim do seu mandato, que ele nos dê um sinal que ele também não pode pactuar com essa situação. Bom, mas se as circunstâncias fazem com que ele continue a refugiar-se no silêncio, tudo bem, eu respeito a posição dele, mas temos que fazer tudo para termos o próximo Presidente da República que rompe com isso tudo. E que, como eu digo, sem exclusão, abraçando a todos de boa vontade, todos aqueles que têm o mínimo de dignidade, o mínimo de sentido patriótico, do interesse nacional, com as nossas diferenças, sim senhor, mas que ele tem essa capacidade de relançar o país, a todos os níveis, não é? Não só a nível do funcionamento das instituições, não é? Mas também a nível da nossa imagem externa, porque, meu senhor, Vera Cruz, o que é que o presidente Obiang vai pensar de nós? Uma vergonha. Quer dizer, o avião chega, o avião que ele mandou, vem 2 chefes da delegação nacional, quer dizer, o presidente da República, não é? E o Abreu, vice-presidente da MLSTP, chefe da delegação nacional. Depois, ele vai estar com o nosso presidente e tal. Depois, o Abreu também tem que vir para uma outra audiência, para uma mensagem. Que mensagem? Que o presidente da República, que é o representante do Estado nas relações internacionais, que está com o seu homólogo, qual é a mensagem que interessa a São Tomé e Príncipe que o presidente da República não pode dar ao seu homólogo? Mesmo que seja um recado do próprio governo. É o governo da República, todos os São Tomé, o presidente não pode dar o recado do governo? Precisamos de um gerador, precisamos de não sei o quê, nós estamos sempre a precisar. Há tantos apagões, precisamos de um gerador, mas o presidente não pode, ele já o fez no passado. O que é que o presidente não pediu no passado? O que é que o Fradique, como presidente da República, não pediu no passado? A Guiné Equatorial. Tem que ser um chefe da delegação nacional que vem ainda por cima no mesmo avião. Quer dizer, sinceramente, é de uma... Nem chega a ser mais de revolta, quer dizer, aquilo é um sentimento que eu tenho, mas que é sobretudo muita tristeza. Onde é que nós caímos? Caímos tão baixo. E oxalá realmente que se inverta a situação. Ok. Por tudo isto, no seio político santomense, dizem que Evaristo Carvalho é uma aposta falhada. E temos agora 15 candidatos, incluindo engenheiro Vila Nova. Como é que nós temos agora a garantia que Vila Nova também não é uma aposta, pode haver ser uma aposta falhada? Primeiro, eu não concordo com a ideia que Evaristo foi uma aposta falhada. Desculpa. Como eu disse, o Evaristo Carvalho tem um percurso. E um percurso louvável. E Evaristo Carvalho mostra de grande coragem na Primeira República, na Segunda República, é um homem de grande conhecimento, de grande experiência. Aquilo que nós estamos a assistir, isso é a minha opinião pessoal. Por isso, eu não penso que seja uma aposta falhada. Eu acho que, talvez, o Evaristo Carvalho não estava à espera de lidar com tamanha... Bom, não vou qualificar mais, porque eu sou capaz de ser excessivo. Mas esse grupo, essa associação privada, que eu às vezes chamei máfia, Bom, eu acho que o Evaristo Carvalho não estava à espera que essa nova maioria tivesse tanta ousadia, sabe? Tanta ousadia, tanta falta de respeito, para fazer isso tudo. E a dada altura, pode ser que ele baixou um pouco os braços, não é? Bom, e sabe que o exercício do poder
em geral, mas sobretudo em São Tomé e Príncipe, é um exercício solitário. Muitas vezes, quando você procura também apoio, às vezes o apoio não está aí. O apoio não está aí. Por isso eu não atirarei a primeira pedra ao Evaristo Carvalho. Mas aquilo que eu digo é que, de facto, esse silêncio, esse afastamento, não é? Que ele tem tido esses últimos tempos, tem favorecido, quer dizer, sabe, às vezes o silêncio fala muito alto. Mas é preciso as pessoas perceberem, não é? Provavelmente as pessoas não perceberam também e então sentiram-se à vontade para ainda piorar a situação. Mas enfim, como eu digo, o que interessa e para responder a pergunta, o que interessa é olharmos para o futuro. E o Vila Nova, Carlos Vila Nova, eu estou intimamente convencido que não irá nos decepcionar nesse aspecto. Bom, por quê? Porque em termos de... Bom, pelo caráter. Como eu conheço o Carlos Vila Nova há muitos anos, e o Carlos Vila Nova, para além do caráter, ele viveu todos esses conflitos, não é? Sabe, Evaristo Carvalho depara-se com uma situação que é uma situação jamais conhecida em São Tomé e Príncipe. Mas ele depara como sendo Presidente da República. O Carlos Vila Nova e nós todos deparamos com a mesma situação, mas não sendo Presidente da República. Por isso temos aquele recuo e o Carlos Vila Nova teve a possibilidade de pensar, refletir, se adaptar e se construir para poder, e é aí é que ele aceita o desafio. Porque ele sabe o que é que ele vai encontrar. Mas ele teve o tempo de se preparar. Ele não está a ser surpreendido por essa situação. Bom, por outro lado, é uma pessoa que é um santomense que tem os seus amigos, a sua possibilidade de fazer pontes com pessoas, até do outro lado, não é? Como eu digo, cada um tem as suas características. Eu não as tenho. Essa capacidade, talvez, de fazer as pontes e tal, ele as tem. O feitio dele, embora não seja alguém muito expansivo à primeira vista, não é? Ele tem essa capacidade de fazer as pontes, etc. Depois, quando se fala da magistratura de influência, não é? Bom, é alguém que conhece. Na sociedade civil em que ele evoluiu como empresário, ele conhece o país. Ele conhece os problemas do país. Ele conhece os problemas da administração. Ele conhece os problemas do setor privado. Conhece as pessoas, não é? Conhece as pessoas. Conhece as situações. Bom, e sobretudo, quando se fala da responsabilidade política do governo perante o Presidente da República, é preciso ver que o Presidente da República não é um obstáculo para o governo. O Presidente da República tem aquele aspecto um pouco fiscalizador, já que você é responsável perante o Presidente da República, mas ele acompanha também a ação do governo, não é? E a magistratura de influência, que faz com que o Presidente pode facilitar, pode travar, pode aconselhar, pode até retalhar, hein? A carregar no botão, digamos, da bomba atômica mais ou menos possível. Essa capacidade de influência só pode ser bem-vinda e bem aceita se ela está sustentada por argumentos fortes. Ora, o trabalho de um governo em São Tomé e Príncipe, fundamentalmente é o quê? Quando nós queremos cuidar do bem-estar das populações, é o quê? São as infraestruturas, não é? É a água, é a luz, é a estrada, é a escola, é o hospital, não é? É tomar conta das populações nas linhas costeiras, não é? Por causa das questões ligadas às mudanças climáticas, etc, etc, etc. Ora, Carlos Vila Nova participou num governo, não é? O nosso, em que nós definimos a agenda de transformação
2030. Ok? Bom, essa agenda de transformação foi feita com a colaboração dos nossos parceiros, não é? De consultores estrangeiros, como a McKinsey e outros grandes gabinetes de consultadoria. Nós, de facto, confrontamos, digamos, aquela nossa visão, confrontamos a visão com tudo que existe como peritagem internacional, sectorial, não é? E construímos essa agenda de transformação, que começou a ser executada. Bom, quando falamos de uma agenda de transformação até 2030, é evidente que não é de 2030 o governo do ADI, não é? É para servir a outros governos. Mas, continuidade, não é? Bom, mudança, mas alguma continuidade. Ora, o Carlos Villanova, no setor que era da sua responsabilidade, participou muito ativamente e com resultados, não é? Naquilo que são os aspectos da agenda de transformação, e como membro do governo, é evidente que ele teve essa possibilidade de visão, digamos, multissectorial daquilo que se pensa ser o país. Por isso, é um Presidente da República que, no meu entender, já digo, é um Presidente da República, bom, será, se o povo assim quiser, um Presidente da República com essa, digamos, visão, não é? Essa visão em que ele também participou, não é? Mas que é uma visão abrangente, uma visão até certo ponto consensual, mas é uma visão em que nós esmiuçamos setor por setor, quantificamos até, que faz com que ele poderá acompanhar muito bem as ações do governo. Dando um exemplo, uma ponte que custa 300 mil euros e que é faturada 1.300.000, não é? E que depois o próprio Tribunal de Contas, não é? A peritagem do Estado diz que houve sobrefaturação. Quando se fala de 1 milhão de euros, não é? Com o banco de urgência que nós temos, com o hospital que nós temos, com a falta às vezes de lexívia, com os problemas de falta de água, com os apagões que nós temos, quer dizer, 1 milhão de euros ir para o bolso de um fulano, ou de alguns aí para partilhar entre eles, não é? À custa do Estado e à custa do povo. Eu acho que Carlos Villanova, que muitas pontes fez, muita estrada fez, e com todo o sacrifício que nós tínhamos na altura, é uma coisa que ele não deixaria passar. E aí, de facto, é que a magistratura de influência leva a que os governos percebem perfeitamente quando quem dirige o Estado tem essa capacidade, esse conhecimento e tem, digamos, essa atitude também de rigor, que é algo que ele tem. É alguém rigoroso, é alguém bastante organizado. Eu acho que estaríamos todos e vamos estar todos a ganhar com esse tipo de Presidente da República. Sendo, para além de tudo também, na esfera política, social, etc., sendo um homem também de diálogo, um homem de convívio democrático e um homem que eu tenho a certeza inspira confiança e vai poder facilitar um outro clima a nível do país. Certo. Falou do governo. Em 2022 teremos eleições legislativas. No último vídeo também que se colocou nas redes sociais, Explicar Sem Complicar, o senhor falou que, vou aqui citar, o governo tem que concentrar e resolver os problemas concretos, os problemas do país. Patrícia Miri Trovar está a preparar para ser um primeiro-ministro forte, duro e diferente do que foi anteriormente? Sabe, cada coisa com seu tempo, não é? Cada coisa com seu tempo, sabe? Eu para o ano faço 60 anos, não vou mudar muito, hein? Estou a tentar melhorar, mas
sabe, é sempre difícil quando a idade entra uma pessoa melhorar, mas é um objetivo, melhorar. Melhorar, sabe, eu, como eu digo, quando uma pessoa sai do palco, tem que sair bem. Tem que sair bem, tem que sair em paz, tem que sair tranquilo, sabe? Eu, aliás, pelo menos com as pessoas com quem eu vivo diretamente, eu nunca vou para a cama zangado com eles. É uma coisa. Por isso, a minha esposa sabe, se eu estou zangado, quando chega a hora de ir dormir, barulho acabou. Porque eu digo sempre que quando eu perco a consciência das coisas, eu tenho que estar tranquilo. Se eu vou dormir, eu tenho que estar tranquilo. E amanhã, se Deus me chamar, não sei para que lado, se é para o paraíso ou para o inferno, eu tenho que sair tranquilo. Bom, por isso, não creio que Patrício Wada vai estar pior. Patrício Wada está a fazer tudo para estar melhor, ok? Mas não necessariamente primeiro-ministro, não necessariamente, isso não é. Eu quero ver primeiro o meu país bem. Darei, certamente, como eu disse sempre, a minha contribuição para que o ADI ganhe as próximas eleições e governe o país, porque eu acho que mesmo assim o ADI continua a ser a melhor força política do país, com mais para dar e com o melhor projeto para São Tomé e Príncipe. Isso sem dúvida. Agora, o que é que eu farei diretamente ainda é cedo para dizer, mas eu estarei sempre pronto, sempre presente, sempre junto aos meus para o bem da nação. Isto é importante. Vamos aguardar nesse sentido. Provavelmente esta é a nossa última conversa até as últimas eleições. As próximas eleições, certo. As próximas eleições presidenciais. Quero deixar aqui alguma palavra especial aos companheiros do ADI ou à população em geral? Alguma palavra no sentido do voto ou no sentido de apoio que devem fazer aos candidatos? Sabe, eu acho que as coisas estão claras. As coisas estão muito claras, não é? Nós temos, de facto, aí depois questões técnicas, não é? Bom, as coisas estão claras. Temos um bloco, que é a nova maioria, não é? Não sei como é que eles vão se entender lá, mas temos 2 candidatos, Pócer da Costa e, como é que ele chama-se? Delfim Neves, ok? Bom, temos esses 2 candidatos. Bom, temos uma candidata que é Maria das Neves, não é? Que tem feito bons resultados essas últimas, enfim, nas eleições presidenciais, não é? Bom, mas que também está zangada de uma maneira temporária, não é? Bom, e que tem muita possibilidade de reconciliar-se com toda essa gente, não é? Bom, Carlos Neves conta pouco, não é? Bom, mas isso tudo é nova maioria. Não sei se haverá Elsa Pinto, não sei. Bom, porque sabe, entre 15 candidatos e depois aqueles que serão realmente, sabe, essa coisa não é fácil, não é? Bom, depois nós temos alguns candidatos independentes. Muitos deles contestam a nova maioria. Por conseguinte, há um grande risco que eles venham no viveiro da contestação, que é o nosso viveiro, buscar votos, não é? Bom, vêm buscar voto de boa fé, de má fé, não sei. Mas é preciso nós termos o voto útil. Se nós contestamos aquilo que está-se a passar, devemos todos estar. Quem contesta a nova maioria tem que alinhar-se atrás do Carlos Villanova, para que o assunto seja arrumado de uma maneira segura. De uma maneira segura. Hoje não é o momento de ambições individuais. Chegará o tempo. Chegará o tempo. Ou não chegará o tempo. Sabe, a cadeira de presidente é só uma cadeira. Todos 5, todos 10 anos. Então, de vez em quando, vamos ser um pouco realista e humilde. E pensar primeiro no país. Por isso, existe esse bloco, que eu já disse que vem a 2, 3, 4 do mesmo bloco, eu não sei porquê, mas é um bloco. E, do outro lado, existe a contestação ao sistema atual, que é representado pelo Carlos Villanova. Bom, então, eu penso que se nós queremos dar uma oportunidade ao nosso país de
arrancar de novo, de rearrumar a casa, reorganizar o país. Todos, não é só o pessoal do ADI, mas todos os santomenses conscientes têm que votar para Carlos Villanova. E temos que levar as coisas a sério. Às vezes eu vejo artistas, queremos fazer campanha, estamos habituados, consigo, tal, mas a coisa está difícil, propuseram-me X do outro lado e tal. Eu costumo dizer a esse jovem, meu amigo, mas você hoje, na situação que se encontra o país, você quer associar a tua cara àquele grupo? Quer dizer, já não é o problema do cachê, não do cachê. O problema é mais grave. O problema é profundo. É fundamental. É o nosso país. Então, vamos deixar dos pequenos interesses, não é? Dessa campanha, de não sei quê, de não sei quanto, e vamos pensar no país. E eu acredito que todas as pessoas, todos os nossos compatriotas, se levam e olham seriamente para o país e olham seriamente para a sua própria vida. Para a sua própria vida. Deixamos brincadeira. Quer dizer, os apagões que nós temos hoje em Santo Tomé e Príncipe. Então, o Cele, como é que ele chama-se? O diretor de MAI. Cele. Bom, não sei. Bom, mas enfim, esse rapaz devia estar 10 vezes na cadeia. Quer dizer, se puseram o antigo diretor da EMAI na cadeia porque havia apagões, mas agora vão pôr o quê? Vão pôr morcegos na cadeia? Esses fogem. Os morcegos fogem. Então vão pôr quem? Sejamos sérios. Quer dizer, hoje o país está parado. Hoje eles pobres não acreditam no país. Bom, então eles vão ficar lá para fazer o quê? Vão pôr um presidente, como eles dizem, para garantir que eles ficam. Quer dizer, o fundo, eles estão a cair, o presidente vem ainda para sustentá-los. Mas para fazer o quê? O que é que eles estão a fazer? Bom, então, eles que ficam até o fim da legislatura, caso corrigem também um pouco, né? Não continuam a fazer os abusos como eles estão a fazer com o Evaristo, não é? Corrigem um bocadinho, respeitam a lei, respeitam a Constituição, ficam até o fim do mandato e depois o povo dará a sua sentença. Mas pelo menos não vamos favorecer ainda mais alguém que vai confortar essa situação, que nós sabemos que não nos leva a parte alguma. Por isso, eu creio que a situação é bastante simples e é por isso que eu disse, nós não vamos ser vítimas nessas eleições. Ou nós resolvemos o problema, ou somos cúmplices do problema. E as pessoas têm que perceber isso. E não é uma questão pessoal do Patrício Toada, não Patrício Toada. Eu acredito que muita gente não gosta de mim, mas paciência. Muita gente também gosta de mim. Quando chamam o quê? Pinta cabra. Tá bem. Mas vamos aos factos. O outro aí, Delfim, chama agora que olho rijo. Podem chamar nomes a quem eles quiserem. Há uns que o nome fica melhor, outros fica pior, mas o que interessa são os factos. E eu dei aí alguns exemplos. Será que esse país pode continuar como está? Não pode. Será que é a nossa responsabilidade? É. Será que temos como alterar a situação? Temos. Será que vai custar? Não custa. Custa só levantar, no lugar certo, ir votar no lugar certo. E começamos já a ver então a situação a alterar-se. E damos uma lição àqueles que pensam que quando o povo te dá o poder, te dá o direito de fazer tudo mais alguma coisa. Não te dá esse direito. Não te dá. O povo põe, o povo tira. E essa delegação é para tu fazeres, e não para fazer-te a ti. E é uma lição que temos que dar. E estamos à espera, todos, que essa lição tenha lugar no dia 18 de julho. E eu acredito, de facto, que as pessoas que não conhecem Carlos Villanova, todos os dias vão descobrir Carlos Villanova. E a confiança no Carlos Villanova vai subir. Vai subir, porque é uma pessoa séria. É uma pessoa que tem conhecimento. É uma pessoa que é capaz e que é amigo dos seus amigos. E é uma pessoa que não é, como eu disse, um aparatic do ADI, um fanático do ADI, não é. É alguém que, sim,
gostou do projeto do governo do ADI, participou nele, mas é alguém que perfeitamente é capaz de lidar, de trabalhar, de se relacionar com todo e qualquer santomense, qualquer que seja a sua filiação política e religiosa. Ele é um bom católico, eu sou um muçulmano, tem de ser um bom muçulmano também, não é? E pá, nos damos bem. E nos damos bem não por causa da política. Por isso eu tenho confiança no povo e eu tenho confiança no futuro. Okay. Mais uma vez, obrigado por este momento. Espero que tenhamos chegado a todos os cibernautas e as pessoas que podem ter de escutar-nos da melhor forma possível. Então, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, conforme a hora tivermos de escutar. Patrícia Medina Lobato, muito obrigado, professor. Muito obrigado e eu espero, já que essas conversas vão parar, primeiro porque eu não quero ocupar o espaço e eu acho que o espaço agora é realmente para o debate sobre as presidenciais. Eu sou um simples apoiante, mas motivado, um apoiante da candidatura de Carlos Villanova. Eu espero que tudo corra bem, que não haja violência, que não haja ataque. Como eu disse, eu vou parar por aí, já disse aquilo que eu tinha que dizer. Eu espero que de facto não haja ataque, que as pessoas digam quais são as ideias que têm. Eu acredito que o melhor candidato é o Carlos Villanova, aquele que tem algo para dar mesmo para toda a gente é o Carlos Villanova. E se eu puder estar fisicamente presente durante a campanha, estarei certamente na tomada de posse do Carlos Villanova e veremos. Quem tem que ganhar fundamentalmente é São Tomé e Príncipe. E eu estou convencido que São Tomé e Príncipe vai ganhar. Okay. Obrigado. Obrigado e até a próxima.